Boa tarde a todos e a todas que estão aí prestigiando o Centro Estadual de Vigilância em Saúde para a gente poder sociabilizar mais um pouquinho os dados de influenza. Queria mais uma vez estar testando o som, ver se está todo mundo me ouvindo, claro. E eu acho que daqui a pouquinho, então, vamos começando. Eu vou começar e eu queria então conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que uma outra colega já esteve aqui num outro momento, conversando mais com foco na questão da campanha de imunização contra a influenza, e hoje a ideia era a gente falar um pouco sobre a vigilância da influenza. E não... Eu trabalho no Centro Estadual de Vigilância em Saúde, como eu já tinha dito, e estou respondendo no momento pela vigilância de influenza e das meningites, tá? Então eu queria dar aqui tentar ser breve, né, para a gente caracterizar um pouco do que a gente está falando, né? O porquê que a influenza tem se tornado aí um vírus de interesse em saúde pública, né? Na verdade, isso se justifica pela importância que ele tem na morbimortalidade, pela capacidade que esse agente tem de produzir epidemias e pandemias, né? Existem estimativas que dizem que de 10 a 20% da população se infecta por vírus influenza durante o ano e que 1 milhão de pessoas venham a morrer no mundo pelo vírus influenza. Como a gente sabe, ele é um vírus de RNA, da família Orthomyxoviridae, e a gente tem 3 tipos desses vírus, o A, o B e o C. E a gente tem também, baseado nas proteínas de superfície desse vírus, os subtipos, né? Que são os H1, N1, H3, N2, enfim, que quem descreve isso são as hemaglutininas e as neurominidades que ficam na superfície do vírus, então. A gente sabe que os vírus de importância epidemiológica são muito mais o vírus do influenza A, principalmente pela capacidade que ele tem de sofrer mutação. O vírus B e o vírus C são vírus mais estáveis. Eles não têm essa capacidade como o A de se mutar. Então, por isso, o A sempre é o responsável pelas principais epidemias, pandemias, tá? Com relação às manifestações clínicas de influenza, como é que a gente caracteriza, né, esse quadro clínico? Ela tem um início súbito, sempre tem febre, o que está descrito na literatura até então é que a gente não tem influenza sem ter uma febre alta, tosse seca, dor de garganta, prostração, cefaleia, mialgia e artralgia, e pode aparecer diarreia e vômitos. Normalmente as pessoas, é difícil a gente diferenciar um quadro clínico de influenza de outros vírus respiratórios que a gente tem, porque às vezes a sintomatologia é muito semelhante, mas se relata também que quando o vírus é o influenza, essas manifestações clínicas semelhantes na influenza, elas são muito mais intensas. Bem, para a influenza também já está bem relatado que a gente tem alguns grupos que têm uma maior probabilidade de evoluir para quadros mais severos e até vir a morrer, que são principalmente os extremos das idades, né? São as crianças e os idosos, as pessoas com mais de 60 anos, principalmente as mais de 80 anos, quando se infectam, as grávidas, as puérperas. Então, são pessoas que a gente teria que ter um olhar diferenciado frente a um quadro de infecção respiratória.
Com relação ao período de incubação desse agente, ele varia de 1 a 4 dias, né? E a transmissibilidade, ela se dá um dia antes de aparecer os sintomas, até 7 dias depois que os sintomas iniciaram, e em crianças e imunodeprimidos, esse período de transmissibilidade pode ir até 14 dias depois do início dos sintomas. A gente sabe que a influenza tem uma sazonalidade bastante marcada aqui no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, mas que ela ocorre o ano todo, sendo mais intensa nos nossos meses de inverno. Aqui é uma linha do tempo só para tentar dar uma caracterizada nas pandemias, na história de pandemias do mundo. Todo mundo conhece, né? Não viveu, mas conhece a grande epidemia que foi a que mais matou pessoas em 1918, que foi a gripe espanhola, que era com um vírus H1N1, um vírus aviário, que teve uma capacidade de infectar humanos. Em 1957, a gente tem esse vírus H1N1 de 1918, mutando com um outro vírus humano, que formou então o vírus H2N2, que foi o vírus responsável pela influenza asiática. Depois, seguindo a linha, a gente teve lá a influenza de Hong Kong, a epidemia de Hong Kong, onde aquele vírus, o H2N2 da pandemia anterior, se muta, se une com outro vírus também aviário e forma o nosso conhecido H3N2, né, que circula até hoje. E nesse momento aqui em que fez um pouco essa linha, se esperava qual seria a próxima pandemia do mundo. Hoje a gente já tem essa resposta, né? Então, em 2009, nós tivemos um vírus H1N1, né, de linhagem suína, que foi então responsável pela última pandemia que a gente teve. O H1N1, vocês sabem que ele, o suíno, né, os suínos, eles têm uma capacidade um pouco especial, porque o comum é os vírus influenza, eles infectam, as espécies, os subtipos, elas infectam a mesma espécie. Um vírus aviário, ele só infecta aves, um vírus de equinos só infecta equinos e assim por diante. Mas os suínos têm a capacidade de se infectar tanto por vírus aviário quanto por vírus humano, e ele acaba funcionando como um mutador genético, vamos dizer assim, e por isso eles têm uma capacidade importante de fazer a mutação, já que eles se infectam por espécies de vírus diferentes, de espécies diferentes, tá? Se a gente for avaliar o espectro clínico da influenza, a gente sabe que as pessoas que evoluem por um quadro mais grave dessa infecção representam em torno de 5% das pessoas que se infectam pelo vírus influenza. Né? Então, 5% seriam as pessoas que desenvolvem o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Hoje, o que a gente tem como vigilância estruturada é principalmente a gente captar esses casos, captar e monitorar e fazer coleta de amostra, principalmente não, a gente faz desses casos graves, porque não existe como operacionalizar e contar todo o caso de gripe, e nem epidemiologicamente isso se justifica. Então, a gente pega os casos graves e tenta entender como é que está se comportando os agentes de influenza nessa parcela, nesses 5%. Se sabe que desses 5%, de 10 a 25% das pessoas que ficaram graves, elas vão internar na UTI. E que de 2 a 9% dessas que internaram na UTI, elas vão evoluir para óbito. Aqui seria só para a gente mais ou menos relembrar o que aconteceu em 2009. A gente sabe que lá em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde declarou uma situação de emergência de saúde pública de importância internacional, quando começou a ocorrer casos em humanos dessa nova cepa. Isso se iniciou no México e nos Estados Unidos. Com isso, né, o Brasil e outros países organizou a vigilância para tentar, então, conter essa epidemia. Então, no início, o Brasil teve a vigilância montada de uma forma que a gente chamava de fase de contenção, onde a gente precisava estar atento e vigiar cada caso de síndrome gripal de viajantes. Como o nome já diz, qual era o objetivo dessa vigilância? Era a gente tentar conter a entrada desse vírus. Como isso não foi possível, e por isso a gente contava o caso de gripe só de viajantes.
Como isso não foi possível, porque foi se estendendo e a transmissão sustentada começou a se dar dentro do país, a gente então inicia a vigilância na fase da mitigação, onde a gente então monitora os casos graves e os surtos de influenza. Em agosto de 2010, a Organização Mundial declara o fim da pandemia e o início da fase pós-pandêmica. Isso quer dizer o quê? Que o vírus H1N1 de linhagem suína, hoje conhecido como H1N1 PDM09, ele torna-se um vírus sazonal. O que isso quer dizer? Ele vai circular de forma endêmica até que apareça uma nova cepa, que as pessoas não tenham, sejam suscetíveis a eles, não tenham imunidade para esse vírus e cause de novo uma epidemia na proporção de sempre quando entra um vírus novo, as pessoas não têm proteção e acaba infectando um número maior de pessoas. Então, hoje, o H1N1 é um vírus que faz parte do elenco de vírus respiratórios que a gente tem. Então, quais são os objetivos da vigilância epidemiológica de influenza? Primeiro é a gente tentar monitorar, monitorar as cepas que estão circulando no estado, né? Eu preciso conhecer que cepas de influenza são essas. Depois a gente precisa estar avaliando o impacto da vacinação contra a doença. Se eu não conhecer como é que essa doença está se comportando, fica difícil eu avaliar o impacto da vacina. Um outro objetivo é a gente acompanhar a tendência da morbimortalidade para poder traçar uma estratégia de redução da carga dessa doença para a sociedade. Responder a situações inusitadas, detectar e oferecer resposta rápida a uma circulação de um novo subtipo que pode estar relacionado com uma epidemia e uma pandemia e produzir informação. Então, esses são os principais objetivos da vigilância. Hoje ela está estruturada de que forma? A gente faz vigilância de síndrome gripal em unidades sentinelas, que são serviços de saúde, né, que foram elencados aí como unidades sentinela. Esses serviços eles estão monitorando a síndrome gripal e coletando a amostra de SUAB, e essas amostras das unidades de saúde, elas seguem para uma rede internacional, vai para Atlanta, onde a gente vê os principais vírus que estão circulando na comunidade, e a partir disso, a Organização Mundial de Saúde determina a composição da vacina do próximo ano. Então, é um tipo de vigilância bastante importante, porque ela acaba subsidiando a composição da vacina para o hemisfério sul. A outra vigilância que a gente faz, como eu já tinha dito, é a da síndrome respiratória aguda grave, né? Então, nesse pilar da vigilância, a gente teria que estar notificando e todo o hospital notificar, já não funciona como unidades sentinelas, é uma notificação universal. Qualquer um que atender uma síndrome respiratória aguda grave que está hospitalizado, esta pessoa, este caso deve ser notificado, deve ser coletada a amostra e digitado num sistema específico que a gente chama de Sinan Influenza Web. A vigilância de surtos também ocorre em instituições fechadas, né? Sempre que a gente tiver dois ou mais casos de síndrome gripal, ou num presídio, ou num asilo, ou numa creche, né? Locais que caracterizam uma instituição fechada, isso caracteriza um surto. A gente tem que coletar pelo menos 3 amostras desse surto para poder ver que agente que está provocando esse surto. Atualmente, se publicou uma nova portaria para ampliar as unidades sentinelas de síndrome gripal e nas UTIs, que é a portaria 2693, que amplia um pouco as unidades sentinelas. Os municípios hoje que aderiram a essa portaria, que tem um repasse financeiro para esses municípios, nós já tínhamos em Porto Alegre, Uruguaiana e Caxias, e agora estamos ampliando para Pelotas, e mais em Porto Alegre, Pelotas e Canoas. Então, só para a gente entender que eu acho que isso, para quem está na ponta, é extremamente importante. O que é uma síndrome gripal para eu tratar e o que é uma síndrome gripal para a unidade sentinela, que são aquelas unidades, essas que eu falei, que monitoram a síndrome gripal e coletam as amostras para compor a vacina. Então, se eu sou uma unidade sentinela, eu vou considerar a síndrome gripal qualquer pessoa que apresente febre e tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas de cefaleia, mialgia, artralgia na ausência de outro diagnóstico.
Agora, se eu quero considerar o tratamento com oseltamivir, que isso qualquer PSF, qualquer unidade básica de saúde, o médico que atender suspeitar de influenza pode estar considerando o uso da medicação, o que a gente considera como um caso suspeito de influenza para tratar? Nos maiores de 6 meses, é ter febre e tosse ou dor de garganta, e pelo menos um dos sintomas, cefaleia, artralgia ou mialgia, e nos menorzinhos, febre e qualquer sintoma respiratório já poderia caracterizar uma suspeita de influenza. Aqui para mostrar para vocês aqui nesse gráficozinho das unidades sentinelas, mostra só, isso é um diagrama de controle, onde essa linha cinza contínua é a média da proporção de síndrome gripal nas unidades sentinelas do estado, a pontilhada em cima é o desvio padrão, que caracteriza o limite epidêmico superior, e o que a gente quis mostrar aqui que 2009 realmente foi uma epidemia, né, porque a gente ultrapassa aquilo que se espera ser o limite epidêmico superior de síndrome gripal no estado. E o que vem a ser, então, que daí para a atenção básica não é o conceito mais importante, né? Mas eu acho que é bacana para a gente disseminar para os hospitais da nossa cidade o que é aquele caso de síndrome respiratória aguda grave que deve ser notificada e coletada a amostra laboratorial. É todos os indivíduos que têm síndrome gripal e que apresentarem algum sinal de gravidade, seja ela dispneia, seja ela saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou qualquer sinal de desconforto respiratório. Tá? Além de outros sinais que demonstram esse desconforto, como aumento da frequência respiratória de acordo com a idade, piora de uma condição clínica de base, né? Um cardiopata, um pneumopata que tiver uma piora nesse quadro dele, também pode ser um esrague, a hipotensão, criança, a questão do batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, aqueles sinais de gravidade de infecção respiratória. Aqui, eu sei que é difícil de olhar, mas eu acho que dá para dar uma ideia, é a ficha de notificação de uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Ela sofreu uma alteração em outubro do ano passado, esses campos marcados foram as principais alterações. Então, aqui todo mundo que hospitalizar com SRAG, que é como a gente chama, o profissional deve preencher essa ficha para que seja digitado no sistema. No mundo hoje, né? Então, o que a gente está vivendo atualmente, tá? E aí demonstra um pouco, às vezes, da dificuldade de previsão do que o influenza vai trazer para nós. A gente sabe que lá na China, né, nós estamos agora, surgiu um novo vírus, que se chama H7N9, um vírus aviário, né, mas que está causando doença em humanos. E uma doença com uma letalidade considerável, bastante importante. Na Organização Mundial de Saúde, no dia 24, os registros que tinham é que a gente tinha 108 casos desse novo vírus em pessoas, em humanos, e 22 pessoas evoluíram para óbito. E a gente estava tendo o primeiro caso em Pequim, que não tinha chegado ainda em Pequim, era em outras províncias. Bem, então isso pode dar uma certa perspectiva do que a gente tem que se preparar para enfrentar isso, de quanto a gente tem que estar atento para a questão da influenza, porque esse novo vírus já existe, né? Assim como este, a gente sabe que ano passado também teve uma mutação do H1N1 com o H3N2 sazonal, que se chamou de H3N2V, que ficou restrito nos Estados Unidos, com baixa letalidade, enfim, mas que já é um novo vírus. Agora, esse H7 realmente está causando bastante preocupação em termos das autoridades internacionais aí, porque ele está tendo uma expansão rápida, né? Aqui também só para mostrar o padrão mundial do que aconteceu no inverno dos Estados Unidos, né, em dezembro até agora, o inverno deles, né, no início desse ano. Então, o que isso aqui mostra? Aqui é a mortalidade por pneumonia nos Estados Unidos. Então, eles vêm trazendo uma série histórica desde 2008,
né, mostrando que em alguns momentos a gente passou o canal endêmico ali e tal, inclusive na pandemia de 2009 teve aqui esse aumento, né, mas que em 2013 a gente teve um aumento da mortalidade por pneumonia muito acima, inclusive, do que aconteceu em 2009 com H1N1. E esse vírus que causou esse incremento na mortalidade da pneumonia nos Estados Unidos não foi o H1N1 que todo mundo tem medo, que todo mundo só quer saber quantos casos tem de H1N1, que só quer tomar vacina por causa do H1N1. Esse vírus que causou esse perfil nos Estados Unidos foi o H3N2 sazonal, nosso velho conhecido. Aqui também só para mostrar como é que é, isso também é um dado bem recente lá dos Estados Unidos, mostrando isso que eu falei para vocês, o quanto foi importante em vermelhinho aqui o H3N2 na epidemia que teve lá esse ano. E o influenza B também se mostrou. Se vocês verem, o H1N1 circulou bem pouquinho nos Estados Unidos durante o final do ano passado e início de 2013. Aqui para trazer para vocês, então, um pouquinho da situação atual do Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente tem, para caracterizar bem aquilo que eu falei para vocês, a gente tem influenza o ano inteiro, né? Isso aqui é um número de casos por semana epidemiológica. Então, ele acontece o ano todo, mas já dá para perceber agora, com esses, teve uns friozinhos aí, né, que a gente já está tendo um incremento, então, no número de notificações de ISRAG. Tá? Então, aqui até a semana 15 desse ano, a gente tem muita coisa ainda para ser encerrado, que é esse verdinho, mas já começa a aparecer os nossos primeiros ISRAGs por influenza, né? Que teve aqui na semana 1 um surto num asilo em Porto Alegre, então mostrando também de novo que ele circula o ano inteiro. Uns outros casinhos de influenza pipocando aqui em algumas semanas epidemiológicas, mas a gente nota que está se intensificando. Aqui a gente está tentando mudar o foco um pouco junto à imprensa, junto aos profissionais de saúde, de que a vigilância tem o objetivo de detectar influenza? Sim, tem. Mas hoje a gente tem a capacidade de conseguir laboratorialmente identificar outros vírus respiratórios. Então, se a gente for olhar agora em 2013, na semana passada, a gente teve 102 casos, né, que se encontrou algum vírus respiratório. E aqui a gente mostra que 2 foram H1N1, 3 foram H3N2, 2 foram B, mas tu tem os VCR de sempre, os parainfluenza, os adenovírus, que está se mostrando bem importante o adenovírus nesse ano, está chamando um pouco a atenção. Então, a gente tem toda a vigilância desses outros agentes respiratórios. Até semana passada, a gente tinha tido 102 casos positivos para algum vírus e 8 óbitos. Aqui só para lembrar um pouco da história, não vou me ater nisso, também mostrando de novo, né, isso aqui são os nossos H1N1, que antigamente a gente só tinha técnica laboratorial para detectar H1N1, então se a gente comparar o ano pandêmico de 2009 a 2012 e a 2011, a gente vê que realmente nada aconteceu depois de 2009 na mesma magnitude que a gente teve em 2012. Nós tivemos sim também um aumento de casos, que uns dizem que foi a segunda onda pandêmica, mas enfim, nada atingiu a proporção do ano de 2009. Aqui com relação também avaliando desde o ano pandêmico por município, as cores mais escurinhas são as maiores incidências dos municípios, né? Então fica claro que em 2009 a gente teve um amplo número de municípios infectados, com uma incidência marcada às vezes na fronteira, região metropolitana, enfim, mas que pegou quase que o estado todo. 2010 a gente não identifica vírus H1N1 no nosso sistema de vigilância, né, que muito se deve à vacinação, a gente acredita que se deva à vacinação que se teve em 2010 para o H1N1, associada a esgotar o número de suscetíveis, né, porque isso aqui é certamente a ponta do iceberg, já que a gente só capta os casos graves. Em 2011 a gente tem mais para a região sul, nitidamente, né? E em 2012, mais para a região missioneira. A gente acaba percebendo que, na verdade, aonde o H1N1 foi menos intenso em 2009, foram as regiões mais afetadas nos anos subsequentes. Aqui em 2012, né? Esse é um gráfico que a OPAS, a Organização Pan-Americana, usa para a gente mostrar, então, esse painel de vírus, e assim ficou
a nossa circulação de vírus o ano passado, tá? Predominou o H1N1, mas a gente teve o azulzinho aqui, o H3, a gente teve bastante VSR que a gente sempre tem, e, enfim, para dar uma ideia geral, e mostra bem direitinho o nosso pico, né, de identificação durante os nossos meses de inverno. Com relação a só os influenzas, aqui como eu já tinha dito, entre os influenzas, quem predominou foi o H1N1, foi ele quem mais circulou, mas concomitantemente a gente teve a circulação dos outros tipos também. Aqui são os óbitos por síndrome respiratória aguda grave por H1N1 em 2012, né, que ficou também mais naquela região missioneira e a região metropolitana que sempre é importante. São Borja, né, que foi uma mortalidade bem acentuada. E aqui, só para mostrar e tentar comparar, que foram os óbitos por outros agentes que a gente identificou. Então, se o H1N1 circulou fortemente e teve uma coeficiente de mortalidade importante mais para o norte do estado, mais para o sul do estado, teve um coeficiente de mortalidade maior para outros vírus respiratórios. Aqui eu queria chamar a atenção só dos casos do ano passado, também de H1N1, né, que a gente teve uma proporção de jovens de 40 a 59 anos, eu acho que são jovens ainda, né, foi os que mais foram atingidos pelo H1N1, tá? Diferente um pouco do ano pandêmico, que ficou mais entre os 20 aos 39, então deu uma deslocada na faixa etária ano passado, né? Mas que também chama a atenção que a gente também tem óbitos por outras causas e que a gente não sabe qual é o agente, principalmente nos mais velhos e nas crianças. O que também pode estar apontando para que a gente tenha que estar ampliando o nosso diagnóstico laboratorial. Aqui também é a curva do ano passado, mostrando de novo, o escuro é o influenza para H1N1, o influenza sazonal A ou B, os outros agentes respiratórios e todo o nosso grande percentual de pessoas que apresentam uma síndrome respiratória aguda grave, um SRAG, que a gente não identifica qual é o agente. Pode, inclusive, ser uma pneumonia bacteriana, que a gente sabe que também é uma causa secundária importante depois de uma infecção viral. Com relação à questão de vacina dos casos do ano passado, o que a gente teve? A gente teve os 522 casos que confirmaram, né, para H1N1, 48 desses eram menor de 6 meses, então não podiam ser vacinados, né? 48 pessoas dessas que se infectaram, elas eram vacinadas, mas a grande maioria, 71,6% dos casos que confirmaram, não eram vacinados, tá? O que a gente avaliando chama a atenção? Que do total mais olhando para os óbitos agora, que do total das pessoas que morreram por H1N1, que foram 67, 36 delas pertenciam ao grupo de risco ou apresentavam uma comorbidade e poderiam ter recebido a vacina porque esses já eram os grupos elegíveis para vacinação ano passado. E se tu for olhar desses 36 que podiam ter recebido a vacina, ou por idade ou por ter comorbidade, 33 delas não receberam a vacina. Então, quando a gente fala em vacina, que as pessoas acham que a vacina ela é simplesmente só para evitar a infecção, e ela nem é tão boa nisso, né? Porque ela tem uma eficácia consideravelmente menor do que as outras que a gente tem na rotina hoje, mas ela tem o objetivo principal de tentar evitar os casos graves. E por isso que esse ano a gente está batendo tanto na vacinação das pessoas que têm alguma comorbidade, que têm algum fator que elas possam estar desenvolvendo quadro mais severo, porque são essas que vão vir a morrer. Então, para essas, a gente sabe que a vacina tem uma boa eficácia. Com relação a ações de enfrentamento, não tem como tentar enfrentar a influenza. Esse agente tão imprevisível, com essa alta capacidade de mutação, que infecta uma série de espécies, a gente não trabalhar em vários pilares. A vigilância é um deles, né, que a gente pode tentar entender o comportamento disso. A vacinação é uma outra estratégia de enfrentamento importante. As outras medidas de prevenção, etiqueta respiratória, a questão da lavagem das mãos, que às vezes a gente considera medidas e orientações meio bobas, elas estão comprovadamente, assim, cientificamente, do que o quanto elas podem ter impacto em evitar a transmissão.
A questão da comunicação, eu acho que é um pilar importante, o como a gente vai estar passando isso para a sociedade. E agora outra que não tem, é inquestionável, o peso que tem a assistência nisso, né? Porque se não for a porta de entrada, se não for a assistência, que é quem vai desconfiar, que é quem vai tratar oportunamente, que é quem vai fazer a coleta, as outras coisas acabam ficando secundárias. Com relação à questão da vacina, ano passado a gente teve ótimas coberturas, né? Mas infelizmente a gente só teve essas altas coberturas no momento que começou a aparecer o primeiro óbito de H1N1, né? Porque as pessoas acham que o único vírus que mata é o H1N1. Então as coberturas finais do ano passado foram boas, né? Até surpreendeu principalmente as gestantes, que é uma parcela que a gente nunca consegue altas coberturas. Mas no início a gente estava com uma baixa adesão. Então foi os óbitos que levaram, impulsionaram as pessoas a procurarem a vacina. A gente sabe que a campanha de vacinação do ano passado foi muito problemática, né? Muito se deu, inclusive, porque se começou tardiamente. A gente começou a vacinar em maio, né? Em maio a gente já está com os vírus respiratórios circulando. Então a gente tem que lembrar que a vacinação, na verdade, ela leva aí mais ou menos 15 dias para a pessoa ter a titulação de anticorpos protetoras, né? Então não adianta vacinar inverno adentro. Então essa coisa de ficar prorrogando, o Ministério já prorrogou de novo a campanha, porque a gente não atingiu as coberturas, mas na verdade a ideia é que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas antes do alto da sazonalidade, porque senão não adianta mais. Ano passado teve a questão de envio de doses extras, a campanha foi muito confusa, alguns municípios acabaram abrindo para toda a população, né, porque foi muito difícil gerenciar a campanha no passado, mas na verdade a gente sempre tem mantido como orientação manter a vacinação dos grupos elegíveis, porque se tem muito medo, né, se teme que quando a gente começa a vacinar de forma universal, que não se tem vacina para isso, a gente acaba vacinando pessoas que são imunocompetentes e aqueles que deveriam estar recebendo por qualquer quadro de comorbidade e tal, que são as que têm maior risco de morrer, acabam não recebendo a vacina, que foi o que eu mostrei entre os óbitos ali para vocês. Tá? Vamos ver quem mais. Então, vigilância epidemiológica diagnóstico laboratorial, ela tem o objetivo de monitorar a síndrome gripal, os casos graves, para estimar as tendências, tá? O que a gente tem, que é outro pilar importante do enfrentamento, é o laboratório. A gente teve um grande ganho com a pandemia, se é que pode se dizer assim, que no ano pandêmico o LACEN se equipou, né, tecnologicamente, e hoje está com 2 máquinas de PCR, fazendo PCR para o H1, fazendo PCR para o H3, e agora recentemente fazendo PCR para influenza B, né, que é a técnica laboratorial ouro para influenza. Então a gente tem conseguido ampliar o diagnóstico laboratorial. E a assistência, que é um grande desafio, né? Que a gente teria que estar tentando organizar a assistência, porque ela é a porta de entrada dos casos, né? Tem que ser a atenção básica. Se fala, se recomenda, mas a gente ainda não sabe como interferir nisso, que seria interessante ter unidades intermediárias, que tu pudesse ter um raio-x, um hemograma, um oxímetro. Um oxímetro é um aparelho que, pelo que me falam, não é um aparelho caro, né? A gente agora está tentando comprar uns para distribuir, mas que dá para dar uma boa ideia da questão de ter ou não ter um sinal de gravidade, né? A questão dos usos de máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde, pacientes que estão com síndrome gripal em emergência, então isso continua sendo uma recomendação. Se eu estou com uma sala de espera com uma pessoa que está com sintoma respiratório, usar a máscara para atender essa pessoa não deve ser um sinal de pânico, deve ser sim um sinal de prevenção. Os profissionais de saúde se capacitando para quê? Para a gente tentar identificar os sinais de piora clínica, em especial das pessoas que têm fator de risco, e além de conseguir identificar, a gente conseguir informar o paciente que está com uma síndrome gripal, que se ele aparecer com qualquer um daqueles sinais de risco, ele deve procurar o atendimento o mais precoce possível, tá? Enfim. O tratamento, eu acho que é outro ponto importante de ação de enfrentamento. Vocês sabem que o oseltamivir, né, ele está disponível para tratar tanto a síndrome gripal
quanto a SRAG, né, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Hoje se ampliou a indicação do uso dessa medicação desde 2011 para a síndrome gripal sem fator de risco, a critério médico, e de preferência nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, que é quando a eficácia do medicamento seria maior. Tá? Tu não precisa do diagnóstico laboratorial de influenza para tratar os casos, o tratamento é empírico. E hoje em dia as apresentações que a gente tem é de 75, a de 45 e a de 30, né? A gente sabe que essa de 45 e de 30 no passado não se enviou, porque o Ministério não conseguiu efetuar a compra, mas que esse ano a gente vai conseguir estar distribuindo as 3 apresentações. E a ideia é de pulverizar os locais de distribuição dessa medicação. Por quê? Porque se a pessoa for na unidade básica e tiver que pegar, de repente, um outro ônibus para ir aonde está o oseltamivir, isso pode ser que a gente perca de tratar essa pessoa. Então, está se distribuindo agora um grande quantitativo de oseltamivir, justamente para garantir acesso em todas as unidades de saúde, conforme os municípios determinem. Tá? Isso eu acho que eu já falei. A gente sabe também que desde 2012 tu não precisa mais de receituário especial, é no receituário comum, e não tem mais aquele formulário de dispensação do oseltamivir que nós tínhamos antigamente. Bom, o oseltamivir se sabe, né, os estudos que tem dele é que ele diminui a intensidade dos sintomas, diminui o tempo de duração desses sintomas e reduz as complicações quando ele é usado nas primeiras 48 horas. Por isso a importância da procura precoce ao atendimento médico, tá? A comunicação, né? O que a gente tem feito hoje com relação à comunicação? Primeiro, a gente sempre reativa no início do ano os comitês, né? Pelo menos o comitê estadual a gente reativa, que é um fórum onde participam uma série de sociedade de pediatria, de infectologia, de pneumologia, enfim, várias entidades se reúnem para poder tá traçando aí as diretrizes de enfrentamento. A questão da divulgação das medidas de prevenção, o quanto é um desafio a gente incorporar isso no cotidiano da população. Isso não tem mágica, né? Eu até costumo contar que me fez muito feliz esses dias, vendo a minha filha com uma coleguinha dela, a coleguinha espirrou, botou a mão na boca e ela disse, não é assim, e mostrou que seria mais adequado, então, a gente espirrar com a dobra do cotovelo ou para dentro da blusa, que a gente estaria evitando de estar contaminando as mãos da gente. Então, eu aposto que com as crianças, né, na comunidade escolar, a gente possa ter um pouco maior um retorno maior nessas questões. Tá? Os informes aos médicos, que foi uma outra estratégia que se usou, falando um pouco da medicação, já que o público é médico, se enviou uma carta, tá, assinada pelo secretário de saúde a todos os médicos que tem, do CRM, né, uma parceria com o CRM, falando da questão da influenza, contando um pouco o contexto atual e falando da posologia, da medicação e da importância do tratamento oportuno. Outras divulgações, a gente tenta divulgando na página os principais materiais de influenza e temos utilizado bastante o jornal. O Estado investiu assim esse ano na questão de jornal, TV e rádio, né? Eu acho que todo mundo viu a campanha com o Luiz Fernando Veríssimo, que foi uma pessoa que se infectou por influenza A H3N2 e ele quase morreu, né? Se salvou. Não era uma pessoa vacinada, apesar de ter idade, ter uma pneumopatia, ser cardiopata, ele não tinha se vacinado, e a gente conseguiu, apesar de toda a descrição que é essa pessoa, de fazer com que ele, então, apoiasse a nossa campanha de vacina esse ano. E depois a gente tem a campanha de medidas preventivas, que eu acho que vocês já conhecem, a gente já distribuiu amplamente para as nossas regionais, que deveriam estar distribuindo para os municípios, que é a campanha Pare com a Gripe, aquela da mãozinha, do ATIM, que a gente está agora fazendo uma reimpressão desse material para estar distribuindo para vocês, tá? Que é esse aqui, né? Os adesivos, né, que a ideia está se fazendo uma parceria com a Transurb, a ideia é a gente está chamando a atenção do quão importante é as mãos nesse processo de transmissão. Então, acho que o que eu tinha para falar para vocês sobre a vigilância de influenza é isso, tá? Eu queria me colocar
bem à disposição, podem ficar muito à vontade para perguntar aquilo que vocês julguem necessário, o que não ficou claro, aquilo que eu não souber a gente leva e depois traz para as meninas, mas agora eu abro então para vocês estarem perguntando e agradecendo esse momento, eu acho que já é a terceira vez que eu venho aqui e eu gosto muito desse momento a gente poder estar compartilhando aí, passando as informações mais atualizadas sobre influenza. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Isso, pois então, estou me lembrando aqui que é para deixar bem aberto para as perguntas. Então, agora eu estou à disposição. Enfim, eu recebi aqui de Sertão uma pergunta sobre a gripe aviária essa, o H7N9, né? E qual está sendo a divulgação assim na mídia, pelo que eu entendi aqui. Então, na verdade, o perfil do que está acontecendo hoje eu passei para vocês, mas hoje eu também encaminhei, né, para a Marilina, que é a chefe da divisão de vigilância epidemiológica, um alerta, um informe epidemiológico dessa situação desse novo vírus. E a gente vai estar divulgando não na nossa página, porque acho que a intenção não é causar nenhum alarde, mas a gente vai estar passando para todas as nossas regionais de saúde, que a gente espera que isso chegue até os municípios. Então, um documento bem sintético de o que é esse vírus, como é que tem sido as características clínicas dele, enfim, a gente está fazendo, esse documento já saiu, tá bom? Tem uma pergunta aqui com relação ao oseltamivir, tá? A gente sabe realmente que a gente tem um quantitativo, o Estado tem no seu estoque também de um que está vencendo agora em junho, né? Então a orientação é que tu consiga usar esse oselta, ou não, né? Mas que tu vá usando esse que ainda tem um prazo de validade até junho, mas a gente está enviando nesse grande quantitativo que eu falei, um que vence em novembro de 2013. Desculpa. Então é esse que a gente vai estar tentando distribuir para as regionais. O que vai vencer contigo, o que a gente costuma orientar? Quando a medicação já chegou no município, né, o certo é vocês estarem devolvendo para a regional devolve para nós e o Estado vai dar conta desse medicamento vencido, tá? Eu acho que mais ou menos é isso que responde a tua pergunta.
gripal, eles não são de notificação e nem de coleta de material. A gente só notifica e só coleta os casos de síndrome respiratória aguda grave, que é aquela pontinha do iceberg com a tentativa de monitorar a morbimortalidade do vírus influenza. Agora, se o médico suspeitou clinicamente de influenza, ele pode tratar com oseltamivir. O tratar com oseltamivir não está vinculado nem associado a notificar e coletar material. Esse tratamento vai ser baseado na clínica do paciente, de forma empírica, sem coleta e sem notificação. Só se coleta e se notifica a síndrome respiratória aguda grave, ok? No sistema e a coleta é só do ISRAG. A síndrome gripal se notifica e se monitora naquelas unidades sentinelas que eu falei para vocês. Fora isso, não se notifica a síndrome gripal. Exatamente isso. Recentemente, tá, que a gente vai estar disponibilizando essa atualização da quimioprofilaxia, não se indica tratar não com profilaxia todo contactante. O que se indica são aquelas outras medidas de controle da transmissibilidade, tá? Mas em alguns casos que tem algumas indicações, se usa sim o oseltamivir como quimioprofilaxia. Isso foi recentemente ampliado, né? Ano passado a gente tratava com químio as pessoas não vacinadas que tivessem atendido, feito algum procedimento invasivo num caso suspeito ou confirmado, a pessoa de laboratório na mesma situação, a pessoa que era contato de uma suspeita e que tinha uma comorbidade. Isso deu uma ampliada no novo protocolo de tratamento que a gente está atualizando e vamos colocar na página da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Se por acaso tu quer mais detalhes sobre quimioprofilaxia, tu pode estar me enviando por meu e-mail, vou deixar depois na tela o meu e-mail e o meu telefone, para qualquer coisa vocês podem estar fazendo contato comigo.